projeto científico separado da ideologia, das relações de poder ou da política. É no espaço que se materializam as tensões, as interações e as lutas entre dominação e resistências. Muitas vezes acabamos, conscientemente ou não, construindo nossos pensamentos e nossas ações no sentido correspondente aos interesses do grupo social do qual fazemos parte. É a partir disso que se promove a produção da vida, simultaneamente a produção do espaço. A reflexão acerca do espaço, ela nos leva a pensar também em sua apropriação. E, nesse sentido, temos que ter em conta a dimensão do corpo. Ao vivenciarmos a experiência do cotidiano, fazemos isso a partir daquilo que Lefebvre uma vez falou, e chamou de prático sensível, a partir do prático sensível. Ou seja, nossas ações se dão a partir dos nossos sentidos que nos possibilitam perceber o mundo em que estamos envolvidos. O espaço é um produto social, ok? Fruto de ações que envolvem jogos de poder, tensões, pressões, ideologias e a construção de discursos e de modos de vida, muitas vezes programados. Assim, a gente pode dizer que o espaço é um produto social e é também produtor, já que ao ser produzido com intencionalidades, passa a interferir no nosso cotidiano. O cotidiano, com toda a construção de uma história cultural que agrega normas e tradições, vivenciado na dimensão do espaço social, torna-se cada vez mais tensionado pela produção de um espaço abstrato, mas que produz uma espécie de abstração concreta. Sim, porque apesar de se tratar de um construto mental, ele se realiza a partir de uma realidade social concreta. A produção do espaço em sua materialização, agora dentro de uma lógica de metropolização, nos possibilita pensar em uma dupla representação. A primeira encontra-se ligada à lógica do planejamento estratégico, que viabiliza projetos de revitalização, de reabilitação, ou como preferem outros, de renovação urbana, que tem apresentado como resultado a especulação imobiliária, a produção de uma urbanização banalizada e gentrificação. Se é possível pensar no trinômio analítico, homogeneização, fragmentação e hierarquização, na lógica do planejamento estratégico, a homogeneização na proposta de produção do espaço é visível. Por outro lado, outras representações sociais são possíveis e, por vezes, podem ser percebidas através de formas de manifestações espaciais que salientam insatisfações e inquietações com a lógica introjetada, com a ordem estabelecida. Em geral, ligam-se a sentimentos de indignação, mas também a outras possibilidades de pensar e viver na cidade. É no âmbito do vivido que podemos percebê-lo como fonte das contradições que invadem a cotidianidade e também podemos conceber novas possibilidades nos momentos de criação. A homogeneização viabiliza a conformação da cotidianidade no espaço e a própria intercambiabilidade dos lugares. Percebemos a partir disso uma espécie de urbanização banalizada, repetitiva, que não é sinônimo de democratização do espaço, até porque ele ganha cada vez mais uma dimensão de segregação e torna-se fragmentado. A fragmentação ela viabiliza sua intensa mercatificação. O espaço é negociado, vendido e consumido. Nesse sentido, a obtenção de renda pelos proprietários do solo urbano é cada vez mais exacerbada. E nesse momento em que falamos de metropolização do espaço, a especulação imobiliária é utilizada intensamente para ampliar esses rendimentos e tem provocado expropriações em diversas áreas da cidade. Evidentemente, os lugares da cidade são hierarquizados e projetam diferentes valores de troca. Os investimentos diferenciados localmente dos governos colaboram ainda mais para acirrar essa hierarquização dos lugares, que refletem a hierarquia do poder econômico e político. Bairros pobres, localidades da elite, favelas. Aqui, o discurso da violência e do medo ganha força e viabiliza estratégias de produção do espaço
de espaços de repressão. Estamos aqui, buscando a compreensão do atual momento da produção imobiliária e da reconfiguração das cidades contemporâneas, ancorados em duas espécies de pressupostos. O processo de produção no capitalismo atual trouxe com ele a mercadificação do espaço. E o espaço deve ser entendido como produto e produtor. Evidentemente, esses pressupostos estão interligados, em se tratando do primeiro, uma de suas dimensões de ação, ela está ligada à ideia de que o solo urbano permite a realização do valor. E esse processo se dá quando da negociação do proprietário no mercado imobiliário, seja com a venda ou com o aluguel do imóvel. Quando nós falamos em renda no âmbito do solo urbano, é importante que nós tenhamos em mente que se trata de uma forma específica, que guarda maior complexidade em relação à renda da terra. Sabemos, a partir de Marx, que a existência da propriedade da terra é determinante da própria existência da renda da terra. Há inúmeros elementos envolvidos e que, por isso, agregam à renda uma valorização para além do montante que seria cobrado pelo proprietário da terra pelo seu arrendamento. A professora Ana Fani, Alessandra Carlos, ela falava da diferença entre a renda da terra propriamente dita e o juro do capital fixo incorporado ao solo, que pode constituir um agregado da renda da terra. Trata-se, por exemplo, de levar em conta a infraestrutura que o governo, nas esferas federal, estadual e municipal, introduz em determinadas localidades da cidade e que acabam por valorizá-las, independentemente de qualquer intervenção direta dos proprietários. Além disso, a própria divulgação pela imprensa de um grande projeto do governo para determinada área gera uma especulação que acaba por interferir bastante na realização da renda do solo urbano. Acreditamos ser por isso que a Ana Fani e Alessandra Carlos afirma que, e eu estou citando, junto com a terra, o capital alheio incorporado a ela cai em mãos do dono da terra e o juro de dito capital engrossa a renda. Fecha aspas. Havendo assim uma diferença substantiva entre renda e juro que podem aparecer sobre a mesma quantidade de dinheiro paga ao dono da terra, mas com origens diferenciadas. Quanto ao segundo pressuposto, sendo o espaço um produto social, está sempre em construção. E, nesse sentido, nós podemos pensá-lo como processo. A Leila estava falando exatamente disso ainda há pouco. E aí a gente vai encontrar eco no próprio Milton, na Dona Imácia, e esse espaço, que cada vez mais a gente pode ser pensado como um processo, ele está ligado à ideia de que cada momento histórico contribuirá para a produção do espaço e, por isso, esse produto é sempre condição para uma nova produção. Em outras palavras, o espaço urbano, e mais concretamente a cidade, se reproduz continuamente como condição geral do processo de valorização gerado no capitalismo. O objetivo disso é a viabilização atual dos processos de produção, circulação, distribuição, consumo, troca, enfim. Isso permite o desenvolvimento do ciclo do capital, possibilitando a continuidade da produção e, assim, a sua reprodução. Outra dimensão da análise, que não deve ser esquecida, é a dimensão simbólica, que tem se realizado através de uma espécie de acumulação primitiva de capital simbólico. Nesse sentido, nós percebemos simultaneamente a criação de áreas de internacionalização da cidade e aumento da desigualdade social, e a ação dirigida a esse tipo de acumulação acaba por se apropriar do patrimônio histórico e da vida do lugar, justamente através da sua espetacularização e da sua reificação. Essa ação ela acaba criando empecilhos para a presença popular nas áreas escolhidas para receber esses investimentos. A lógica da espetacularização da cidade, expressão que já denota uma mentira, pois não é a cidade toda, você toma uma parte pelo todo, ela produz espaços culturais,
centros de exposições e museus monumentais com grande capacidade de atração de consumidores. Talvez tenha sido isso que levou Ana Clara Torres de Ribeiro a afirmar que a nova posição ocupada pelo consumo não subordinou a produção às necessidades do consumidor, mas sim ampliou a intervenção das empresas privadas na administração da cidade e dos lugares. É por isso que pensamos em duas dimensões da reprodução do espaço. Primeiro, o espaço produzido como mercadoria, que traz elementos, como propriedade privada do solo, urbano, homogeneização, fragmentação e hierarquização. Mas também é preciso ter em conta a dimensão em que a cidade é produzida como condição para a realização do ciclo de acumulação do capital, justamente porque é produzida com intencionalidades. O espaço é produzido a partir de intencionalidades. Foi a partir dessa certeza que Lefebvre falava de espaço como produto produtor. Não se trata de transformar o espaço em sujeito, mas de ter em conta a influência causada pela sua produção no cotidiano de cada um de nós. Algo que se torna claro a partir da fragmentação do tecido urbano, da segregação espacial vivenciada pelos distintos estratos sociais e do processo de gentrificação, por exemplo. Cada vez mais comum nesses projetos de revitalização implementados pelas instâncias de governo em associação com a iniciativa privada. Mas, se nesse contexto o cotidiano pode se apresentar como alienante e alienador, é também a partir da percepção da alienação que nós podemos construir caminhos e possibilidades de transformação. Como é no espaço que se materializam e se realizam as diferenças, é também através do espaço que podemos vislumbrar outras possibilidades, que podemos produzir novas formas que nos permitam imaginar e lutar por cidades mais justas. E aí nós nos perguntamos que possibilidades. Portanto, quando, através da apropriação do espaço da cidade, reconstruímos a cotidianidade, é possível pensarmos na formação de movimentos que lutem pela emancipação e pela sua transformação. Ao falar da importância da cotidianidade, Milton Santos acreditava que seria, através do entendimento do cotidiano, o caminho para a compreensão da relação entre espaço e os movimentos sociais. Entendendo, e aí eu vou citar o Milton, entendendo a materialização das intencionalidades no espaço como uma condição para a ação, uma estrutura de controle, e aí um limite à ação, um convite à ação também. Nada fazemos hoje que não seja a partir dos objetos que nos cercam, dizia ele. Desafios. O cotidiano é simultaneamente o trivial e o pouco provável. A velocidade e o tempo lento. O lugar e o global. Mas é no lugar, no dia a dia, que encontramos as respostas e também as dúvidas. O espaço é fundamental para buscarmos a transformação. Porque se nós queremos algo diferente, isso significa a produção de outra configuração do espaço. Para mudar a vida, precisamos mudar também o espaço em sua forma conteúdo. Precisamos dar outros usos à técnica, procurar mídias alternativas que rompam com a seleção desigual do espaço urbano. Não podemos continuar acreditando no discurso veiculado pela imprensa de que a sociedade quer determinada coisa, ou que os Jogos Olímpicos vão ser bons para a cidade. Concordo com a Ana Clara quando afirmava que precisamos valorizar os contextos da ação, vínculos sociais, vivências e experiências. Nós podemos pensar com mais vigor a partir disso. Não podemos renegar o pequeno, o fugaz, que pode ser de grande importância por constituir-se na única resistência possível. Esta talvez seja a chance de nos contrapormos à ação que se realiza de cima para baixo, criando espaços de representação através da experiência construída em apreensões horizontais e cooperativas da vida cotidiana
e coletiva. Talvez seja a hora de valorizarmos mais o dissenso que o consenso, que é cada vez mais consenso publicitário. O outro do urbano é o homem comum. Ou, se quisermos pensar em Milton Santos, o homem lento. E esse homem lento, ele escapa dessa lógica que, mais que sobreviver, busca viver, porque resiste. Ele inventa, se reinventa de forma criativa, cria táticas de resistência através da apropriação do espaço. Finalizando, quando Marx pensou na Revolução, ela não esteve sempre amparada... Quando Marx pensou na Revolução, ela esteve sempre amparada na constituição do humano. Então, não era possível falar em revolução sem entendê-la como ato de apropriação das condições de vida pela comunidade em nome das possibilidades do gênero humano. E pensando em Marx, usar comunidade tem um sentido bastante forte. Assim, não podemos confundir revolução com golpe de Estado, porque estamos falando em mudança desse sentido de vida. E como nos lembra o sociólogo José de Souza Martins, que eu estou citando, né? É possível tomar o poder e não revolucionar nada. Por outro lado, acredita José de Souza Martins que toda apropriação das conquistas do gênero humano, toda luta contra a sua privatização, contra a sua conversão em privilégio, é revolucionária e transformadora. E segue afirmando que toda luta pela educação de boa qualidade, pela escolarização, pelo acesso ilimitado aos bens culturais, aos monumentos reais e simbólicos, é uma luta revolucionária e libertadora. Bem, finalizando, amparados ainda em Marx, é possível avançar e afirmar que o humano produz e se produz no espaço. E o caminho para chegar à comunidade traz consigo a insurgência contra a alienação, contra a dominação e o cerceamento do ser político, contra a pobreza e a falta de acesso ao pleno direito à cidade. Obrigado pela paciência. Bem, passamos então a palavra para o professor Jorge Luiz Barbosa. Parabéns, Álvaro. A palestra, a conferência, eu quero agradecer a você, Álvaro Ferreira, pelo convite, ao Rua, Célia Matos, queridos amigos, colegas, que me convidaram a participar com vocês desse espaço de intercâmbio de ideias, de experiências, perspectivas, que busca enriquecer o nosso trabalho e enriquecer um tema de múltiplas entradas, de múltiplas questões, como esse da decolonização. Eu acredito que esse simpósio será uma marca evidente dessas múltiplas entradas, dessas múltiplas questões e também saídas possíveis, né? Isso interessa. Bom, eu aceitei esse convite muito nesse sentido, porque eu venho trabalhando ao longo dos 4, 5 anos, muito mais com espaço e cultura, tenho me dedicado muito a ver como as chamadas culturas subalternas inventam linguagens estéticas e, a partir delas, reclamam uma outra cidade. E, bem, eu resolvi trazer para vocês um trabalho que eu venho começando a fazer, ainda é bem exploratório, mas no sentido de colher aqui críticas, sugestões, que possam me dar mais segurança para percorrer esse caminho. E a gente sabe que o conhecimento científico, ele não é solitário, ele precisa ser compartilhado para que ele possa realmente se tornar conhecimento. Bom, então vamos lá. Você pode passar? Você me avisa quando faltar 5 minutos, tá? Eu sou meio disciplinado. Com o tempo. Bom, em primeiro, eu procurei construir uma definição. E a definição, por definição, é provisória, do que
seria uma espécie de orientação inicial para pensar, né, a metropolização. Né? Então, pensar como ela pode ser um produto, né, geográfico desigual, né, onde capital, força de trabalho, né, elas se reorganizam, né, se reproduzem no espaço, né, e que resultam em relações, né, diferenciais de valor e também como elas se constituem como hierarquias de poder, né, envolvendo cidades e frações de cidades. Bom, entendendo que... O próximo, por favor. Mas isso num certo contexto, né, de reprodução do capitalismo, onde o Milton Santos nos chama a atenção, né, que esse mundo contemporâneo, né, existe uma economia de fluxos cada vez se tornando hegemônica, né, que vai fazendo com que a circulação se torne, né, além de necessária, mas uma questão estratégica fundamental. Ou seja, essa economia dos fluxos, ela se torna hegemônica e vai impondo padrões onde a distribuição me parece que se torna muito mais importante do que a localização. Ora, se isso é importante para o capital, me parece que também isso tem uma dimensão não só econômica, mas também tem uma dimensão política. O próximo, por favor. E a gente tenta combinar essa dimensão com a outra dimensão política, né, trazida por Lefebvre, né, que o movimento de transitar se tornou cada vez mais tão importante como o movimento de habitar. Né. Há algumas... A gente pode chegar a algumas considerações, né, sem os exageros do Paul Vireau, né, mas que a velocidade se tornou uma mercadoria importante. Talvez a mercadoria mais preciosa que o capitalismo exige na sua reprodução. Bom, e aí, com essas provocações, nós tentamos avançar na direção da construção de uma questão analítica. O próximo, por favor. E muito da contribuição, né, de Gilles Poussin, né, que vai tratar a metropolização como um fenômeno multiforme, contraditório, que submete as grandes cidades a processos de dilatação, ampliação e diversificação de mobilidade. Esse foi o gancho que eu peguei para tentar fazer uma leitura a partir da discussão sobre metropolização, produção de espaço e mobilidade. O próximo, por favor. Então, eu tomei a região metropolitana do Rio de Janeiro como um recorte, digamos, territorial empírico, né, para fazer esse exercício de pesquisa. A partir dela, né, o próximo, por favor, a gente tentou mapear, né, o que seriam esses processos de dilatação e de ampliação. Quais seriam as suas grandes direções? Né? E aí nós vemos que as suas grandes direções, elas se dão na direção, sobretudo, da Baixada Fluminense e do leste metropolitano. E, é claro, também na direção de Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba, por força né, dos investimentos no porto. Então, com essas direções e para o leste metropolitano, a gente começou a tentar entender como que se davam esses processos de expansão e quais as consequências territoriais, sociais, né, dessa expansão. Né? Então, o próximo, por favor. É claro que essa expansão hoje tem uma questão da gestão do território. Né? Como vocês viram anteriormente, elas estão com setas em direções, né? E hoje a gestão do território vai se colocando com a criação do arco metropolitano, que não só junta
né? O Porto de Itaguaí, com a área do Comperj, que são dois grandes empreendimentos, né? No estado do Rio de Janeiro, mas que, de certa forma, promoverá certamente uma integração contraditória e conflituosa com aqueles eixos, né, de expansão do tecido urbano. Até eu queria trazer até para vocês toda a pesquisa que eu estou fazendo desse arco metropolitano, né, que é muito interessante, né, se não fosse trágico. Em todos os sentidos. O próximo, por favor. Desculpe, se eu estou muito rapidamente. Bom, esse crescimento, aí eu fui pegar uma coisa que acho que é importante, né, que é o crescimento da população na região metropolitana. Né? Isso no sentido de confirmar, né, de como o leste metropolitano e a Baixada Fluminense, ao longo desses 40 anos, né, eles vêm crescendo quase 100%, eles crescendo 100%. Agora, como é que eles cresceram nesses 100%? Em que condições, né, de moradia, de habitação, de serviços, de equipamentos, ou seja, de um conjunto de direitos fundamentais para a sua população que multiplicou 100 vezes. Né? Então, nós estamos vendo aqui um crescimento muito rápido desse tecido urbano, né, que eu diria construção de uma anti-região. O próximo, por favor. Bom, mas quando a gente pega esses dados e trabalha esses dados, né, por municípios, provavelmente por municípios com mais de 50 mil habitantes, nós veremos, né, que esse crescimento, né, ele está fortemente hoje, né, dados de 2014, né, eles fortemente concentrados nessa área de Maricá, Itaboraí, Itaguaí, que sofrem a entrada desses grandes projetos, ou seja, na ponta, digamos assim, daquela direção que eu mostrei para vocês, ou seja, quase no final. Bom, esse crescimento ele pode ser explicado por, enfim, né, vários motivos, né, que a gente pode alugar. Né? Primeiro, são investimentos públicos e privados concentrados na área portuária de Itaguaí, né, no Comperj, que envolve diretamente esses municípios. Né? No caso de Itaguaí, no caso de Itaboraí. Né? Agora, no caso de Maricá, né, Pedro, são outras intervenções, sobretudo a expansão de condomínios privados, né? Implantação de serviços industriais e imobiliários que estão dando resposta à questão de um outro corte, né, social de habitação. Então, sendo que nós temos 12 milhões de habitantes na região metropolitana do Rio de Janeiro e 3 milhões abaixo da linha da pobreza. Na pesquisa que eu tenho feito, né, e que quanto mais distante do Rio de Janeiro, mais essa pobreza se agrava. Né? Por exemplo, o município de Japeri, que fica no extremo da Baixada, né, vivendo com meio salário mínimo, nós temos 45,9% da população. Se nós pegarmos Queimados, 37%. Né? Se nós pegarmos, né, Magé, vamos pegar 34%. Agora, no inverso também, no leste metropolitano, foram os municípios da Baixada Fluminense. Né? Se nós pegarmos Tanguá, que está a 63, 64 quilômetros do Rio de Janeiro, nós vamos ter pelo menos 42,7 pessoas da população, né, vivendo até com meio salário mínimo. Né? Itaboraí, 33,% também com meio salário mínimo. O que significa que nós temos uma expansão da metrópole, na verdade, desse tecido urbano, de empreendimentos econômicos, estatais e privados,
nós temos empreendimentos imobiliários importantes, construção de shopping centers, etc., uma expansão da economia urbana. O Rio de Janeiro, a região metropolitana do Rio de Janeiro foi a que mais recebeu recursos nesses últimos 5 anos. Mas vamos vendo como ela se dá de uma forma contraditória, conflituosa, o que eu diria que é uma máquina de reprodução de desigualdade. Vamos para o próximo? É claro que ainda não entrei no meu tema fundamental, que é a questão da mobilidade. Né? Então, para nós, né, a mobilidade ela tem 3 dimensões fundamentais, né, e que estão articuladas. É a social, a territorial e a corpórea. E que eu vou tentar explorar isso com vocês. Porque, na verdade, são homens e mulheres, né, são sujeitos sociais, né, com seus desejos, com suas práticas, com seus corpos que transitam, né, na metrópole. Né. Todavia, isso não é só um ato de transitar. Né, e o Lefebvre explica muito bem que a ideia do habitar e transitar está associado a quê? À apropriação e uso do espaço. Portanto, nós estamos falando, seja ela material e simbólica, material e simbólica, como eu prefiro, nós estamos colocando uma questão de sujeitos sociais e suas possibilidades, como falou muito bem no alvo, né, da apropriação de uso, ou seja, né, no sentido de ser sujeitos corporificados de direitos. Bom, próximo. E aí, né, eu fui dar uma olhada, né, na nossa pesquisa, né, e aí, é claro que cada um tem a sua referência. Né, a minha referência não foi analisar o capital, embora faça parte, né, mas sim os sujeitos sociais subalternizados. Então, na verdade, minha pesquisa é sobre homens e mulheres subalternizados, são trabalhadores, né, que se deslocam na região metropolitana em busca de trabalho. Se nós vamos ver esses dados, que são do IBGE, 2010, né, nós veremos que, embora a região metropolitana do Rio de Janeiro fisicamente intermediária seja menor do que São Paulo e Belo Horizonte, os trabalhadores levam muito mais tempo para ir para o trabalho, da casa, da sua residência para o trabalho para a sua residência. Né? O que mostra que nós estamos diante de uma questão de distância física, mas de outras métricas que são métricas sociais. Então, quando nós vamos ver dados como esse, nós começamos a pensar na questão do tempo imposto e de como essa expansão, né, urbana, como essa urbanização do território, ela impõe um tempo, ela tem existência de um tempo útil. Né? Aquilo que nós nos dedicamos a vender a nossa força de trabalho, que somos consumidos como nossa capacidade física e psíquica de fazer alguma coisa em troca de um salário, né? Mas também existe o tempo imposto. Ou seja, com 1, 2, 3 horas de deslocamento, nós não temos tempo para o lazer, o descanso. Não temos tempo para tomar uma cerveja com os amigos, ir ao cinema, assistir um filme ou fazer amor. Ou seja, até uma economia libidinal nesse processo do capitalismo nos impõe. Né? Ora, esse governo do tempo útil para os trabalhadores se chama a imposição do tempo, ou seja, de um tempo imposto. Se nós pegarmos, para o próximo, por favor, ao descrever aqueles municípios que eu falei para vocês, tão marcados, né, pela desigualdade, né, com pessoas, né, percentuais importantes, elevados de pessoas vivendo, né, com meio salário mínimo, onde a Bolsa Família ela acaba sendo uma espécie de política compensatória de redução da tragédia cotidiana que vivemos, né? Nós vamos ver como que se combina, né? De uma forma brutal, né? Onde estão os mais pobres, eles levam mais tempo para chegar, né,
né, aos seus lugares de trabalho e para retornar. Ou seja, nós estamos diante de uma reprodução da força de trabalho, né, de uma reprodução dilapidadora da força de trabalho, considerando que muitos desses municípios, né, cujas frações estão aí, e nós temos um processo hoje, né, de produção de cidades. Maricá é outra cidade, Itaboraí é outra cidade, Itaguaí é outra cidade. Nós estamos diante de uma produção de cidade, mas que aprofunda as desigualdades. Contraditoriamente, ela aprofunda as desigualdades. Bom, e vejam, esse dado, né, que eu recolhi de mais de 50 mil habitantes, né, que também está disponível pelo IBGE, são dados do IBGE de 2010, se vocês notarem, são os mesmos municípios daquelas direções do crescimento. Quando eu trago isso, muitas vezes vocês podem estar pensando assim, poxa, mas o Jorge está falando de uma reprodução do modelo centro-periferia. Eu até quase fui por esse caminho. Mas não é. Embora a distância ela jogue, né, a distância social, física, ela jogue um papel fundamental, e a gente possa dizer que essas pessoas, né, à medida que a urbanização, a medida exata da não acessibilidade à cidade, né, ou seja, não acessibilidade a equipamentos culturais, educacionais, sociais, né, daquelas que o Álvaro levantou aqui como fundamentais para um humano pleno, né, e que se combinam aqui perversamente, mas não me parece que esse seja um modelo centro-periferia. Eu acho que ele é muito mais profundo do que pensarmos que estamos diante de uma distância social e física, né, que leva as pessoas a não terem acessibilidade, e nós podemos algumas medidas como melhorar o transporte, tornar mais eficiente, né, para melhorar a vida dessas pessoas, até pode. Até possível. Né? Mas eu comecei a pensar além disso, né, e que pensar que, na verdade, não estamos falando de distâncias físicas e sociais que reproduzem desigualdade, mas sim distinções territoriais de direitos.